Bom dia, Fabi, Guilherme, parabéns pela palestra, foi maravilhosa. Explodiu aqui minha cabeça, vocês me colocaram numa situação difícil. Bom dia, Tamires. Bom dia. Mas eu tenho alguns pontos Bom dia. para falar melhor com vocês. Apesar de serem empresas completamente diferentes, de áreas diferentes, os dois mencionaram pontos de atenção em comum. E eu quero começar por algo muito polêmico, que é um ponto, como gerente de projeto, é um ponto muito difícil para mim de lidar com um time, que é o erro. A Fabi mencionou o manifesto ágil, que a gente tem em pessoas. O Guilherme falou em um momento da palestra dele que nós somos humanos, nós erramos e a gente precisa repensar a maneira como a gente lida com o erro. E, Fabi, o que me chama a atenção na sua palestra é a complexidade do tipo de entrega que a sua empresa tem. Então, eu queria saber, do ponto de vista de cada um de vocês, né, dentro de cada contexto, como que vocês lidam com o erro, assim, a gestão, o ágil versus o erro. Certo. Posso começar, Gui? Pode. Perfeito. Você falou da complexidade, né? Assim como eu citei ali, para a gente conseguir transformar uma empresa, né, no tamanho da Ericsson ali, que faz uma entrega de projetos, às vezes, 3 anos, né? Como é que você é ágil, né, um projeto desse porte? E aí, a gente, foi como eu falei, a gente usou a gente usa o framework de escalar o ágil, então, ou seja, a gente divide toda essa entrega, né, em plataformas ali, e que a gente cria cerimônias de sincronismo. Então, o Safe é bom por conta disso, a gente, claro, adaptou, porque eu acho que não existe nenhuma metodologia mãe ali, eu acho que a gente tem que adaptar para a nossa realidade, então a gente faz adaptações, obviamente, dependendo da complexidade do projeto, mas, enfim, no final dessa escada, desse ciclo de vida, né, o que você tem ali? A esteira. Você tem a esteira, um time Scrum ali no dia a dia, fazendo entregas, que tem que estar ali dentro de um plano, né? Então, assim, no final das contas, por mais que o projeto seja um projeto gigante, no final ali você tem os desenvolvedores, os arquitetos, né? Você tem ali, claro, os especialistas que fazem ali o delivery no dia a dia. Para você acompanhar, você vai usar ali as ferramentas disponíveis, mas eu acho que, antes de tudo que você falou, né, da mentalidade ágil e saber conviver com o erro, você, né, primeiro, como organização, prover ferramentas, a automatização de alguns processos, entregar ali uma infraestrutura para o time conseguir trabalhar e mitigar os erros, né? A primeira coisa é essa. Quando a gente trabalha com o cliente, porque, assim, independente do caso, aqui o Gui trabalha com um produto, mas ele tem o cliente ali, né? Ele tem entregas, eu acredito que dentro da empresa também, a gente tem que reportar isso de alguma forma. E como que o cliente lida com esse erro também? Às vezes tem erros que podem levar a multas graves, né? E tem prejuízos, né? E também. Então, a primeira coisa é isso, trabalhar muito bem a questão da formação do profissional, dar proventos de estrutura para que a gente consiga mitigar os erros, assim, no que eu digo de erros, falhas, né? O tamanho da falha, que pode levar um risco muito grande no projeto, então a gente saber o que são riscos que podem levar um projeto né, a falhas do tipo de, por exemplo, pode trazer problemas aí financeiros, né? Então a gente tem que saber administrar isso. E saber lidar com o erro eu acho que, antes de tudo, é aquela cultura de somos um time e estamos trabalhando todos juntos em equipe, né? Então, não se preocupar por quem fez o erro, né? Como, mas aí tentar contornar, descobrir, desenvolver uma capacidade do time de ele mesmo se autoavaliar e ele mesmo também evoluir isso e trazer a solução para o problema, né? Não esperar que isso venha. Mas, é claro, existem situações e situações, né? Mas acho que, a princípio, é isso, Gui. Se quer complementar, incluir a sua visão aí, seria ótimo. Bacana. A gente tem até um lema aqui dentro, na verdade, a gente tem uma frase que
problema toda empresa tem, boa é aquela que consegue resolver, né? E dentro da própria estrutura, né, a gente trabalhar com essa questão de como que a gente lida com o erro de uma forma de trabalho no dia a dia, eu acho que isso tudo passa por uma questão, né, eu comentei muito daquela cultura que incentiva, né, a gente fazer as experimentações. E para a gente conseguir que isso de fato aconteça, a empresa ela tem que ter uma cultura que ela dê essa segurança, né, emocional, que dê essa estrutura, que permita, né, a gente tem esse direcionamento, a gente obviamente tem um risco calculado na maioria, né, das vezes, é dessa maneira que a gente atua para mitigar os riscos de uma forma de produto. Quando a gente vai lançar algo, tem toda uma metodologia, né? A gente tem as ferramentas que passa ali por uma descoberta, a gente passa por uma questão de, a gente vai jogar isso, a gente vai escalar isso para o mercado, você vai faseando, você vai trabalhando com um recorte menor, você vai trabalhando em conjunto também com o nosso cliente, deixando claro que aquilo ali é um experimento, né? Que a gente está numa fase mais de teste e tudo isso mitiga os riscos, né? Isso de um ponto de vista de produto, e aí olhando de novo para dentro da estrutura, passa muito por essa questão de cultura mesmo, né? Uma cultura que permita a gente, se a gente quer ter esse ownership, se a gente quer ter essas iniciativas por parte de né, de toda a companhia, a gente precisa garantir a estrutura e essa segurança emocional, né? Que errar faz parte, mas obviamente a gente tem que corrigir rápido caso isso ocorra. A gente vai pivotar, né? Eu percebi também que vocês, que a escolha dos métodos de trabalho, você trabalha com MVP, faz todo um sentido dentro da estrutura, né? O Guilherme falou sobre fluxo de valor, então não faz sentido a gente trabalhar com projetos, existem tipos de projeto, cada projeto tem sua vida própria, a certeza que nós temos quando começamos é que vai dar problema, que teremos problemas para mitigar, e eu percebo pela palestra dos dois que não faz sentido fazer escolhas ao longo do processo, né? Desenhar um processo que não esteja de acordo com a entrega final, né? E os métodos, principalmente. Sim, sim. Isso faz até a gente as pessoas errarem menos, né? Dá menos margem para erro. E adaptação e erro é um dos manifestos, né, do ágil, né? Você errar e adaptar. E o processo também faz parte. Às vezes tem algum processo ali que está encavalando um tipo de entrega, né? Então a gente precisa rever o processo, né? Por isso que é importante ter um organismo ali que olha para isso também, para processos. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que, não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas já existia um mindset bastante digital, de inovação, antes da pandemia, mas eu tenho a sensação que o mundo pós-pandêmico está muito mais veloz. As mudanças acontecem com muito mais rapidez, então eu acho que eu já tenho 5G no meu celular, mas eu vi na sua apresentação, Fabi, que você já estava falando do 6G. Sim, daqui 10 anos, vai. Então, só mais um pouquinho. Então, eu queria saber como é que eu acho que o profissional, seja o desenvolvedor, um QA, um gerente de projeto, qualquer pessoa que esteja dentro do mundo de projetos e trabalhe de maneira ágil, seja qualquer o método utilizado, a gente precisa ter um mindset muito digital, de transformação, inovação, e, além disso, precisamos ser bastante híbridos. A gente começa com uma formação e quando a gente vai trabalhar, a gente percebe que a gente precisa de muitas outras habilidades e competências que não necessariamente estão ali naquele escopo, enfim, para lidar com os problemas, lidar com as situações. Então, eu também queria saber como é que você lida com isso, Fabi, e o Guilherme também. Como é que funciona esse mindset, né, para a escolha desse profissional? O que vocês pensam nesse sentido de mindset, transformação, inovação e essa rapidez, né, do mundo pós-pandêmico para mudança? Quer começar agora? Vamos lá. De fato, o mundo mudou bastante, né? A gente está hiperconectado, o comportamento de como que a gente lida com as tecnologias no dia a dia
elas de fato vieram e tendem a ficar cada vez mais intensas. E no dia a dia a gente também acompanha isso, né? Com a questão da escolha seja das metodologias, das ferramentas, das tecnologias, a gente tem que estar sempre muito atento e que a ferramenta, né, ou as tecnologias, elas ajudem a viabilizar aquilo que a gente quer entregar. E não talvez mas talvez como meio. Eu acho que eu vejo muito dessa maneira. Trazendo de novo, né, o olhar para a tecnologia, eu acho que muitas empresas elas se posicionam como tecnologia, mas a tecnologia ela é um elo, ela é um viabilizador, digamos, para você entregar algum valor. E então, esse olhar atento, essa questão seja de uma eficiência que a gente vai ter dentro da nossa, né, da companhia, seja de uma eficiência que a gente vai ter também como consumidor, é o que a gente tem que sempre ficar bastante atento. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta. Não, sim. Faz sentido, sim. Respondeu. Do nosso lado, assim, o que a gente tem buscado, né? A Ericsson é uma empresa foi fundada é uma empresa centenária, né? Então, a gente tem perfis, assim, de pessoas de 40 anos de casa, né? Pessoas bem mais velhas, mais antigas, assim, que são old school, né? E tem as pessoas, a gente tem um programa de jovem aprendiz, a gente tem um programa, né, dos trainees, então, hoje, a gente está quase, acredito que 50%, né, dos nossos funcionários aí estão na faixa abaixo de 35 anos, então a gente já está renovando, né? E o que a gente tem feito com as gerações mais antigas é promover essa mudança de mentalidade, um pouco de como trabalhar, né? Como mudar um pouquinho esse modelo de linha de produção, né? De coisas mais encaixotadas e saber trabalhar com entregas mais em propostas de valor, que é essa questão da value stream, né? Então, como que a gente começa a trabalhar e abrir mais a mente? Então, a gente fala da mentalidade desse growth mindset, que é justamente a pessoa que está ali, que é quando a gente vê os trainees, né, por exemplo, eles estão em reuniões com o VP e eles colocam a opinião ali, entendeu? E trazem para a gente aprende com a nova geração, né? Então, eu acho que o profissional mesmo antigo, eu já me considero da geração antiga, né? Pelo tempo de casa, pelo tempo de experiência que eu tenho de mercado, mas assim, eu estou sempre muito aberta e estudando muito. Eu acho que esse lifelong learning, né? Eu acho que ele é uma coisa que a gente tem que buscar e cascatear isso para toda a organização, né? Eu tenho uma formação, sou formada em design, depois MBA em marketing e gestão, mas eu não parei, né? Eu já fiz até outra faculdade, eu sou formada em nutrição, porque eu amo a área da saúde. Então, assim, eu sou um profissional híbrido do ponto de vista de carreira também. Isso eu acho que seria um novo, vamos dizer, faz parte da quarta revolução industrial, a gente capacitar as pessoas e não só pensar, por exemplo, dentro daquela caixinha, né? Quebrar silos, né, Guilherme? Você falou muito dos silos. Eu acho que esse é o comportamento, é saber trabalhar muito em equipe, talvez quebrar um pouco essa questão da hierarquia, ser uma equipe mais autossuficiente ali. Bacana. Um complemento também, a gente falou de pessoas, né? Acabei não colocando na minha fala, mas é importante essa pluralidade também, né? Da gente ter perfis dentro do nosso sistema. Então, dentro do Reclame Aqui, o Reclame Aqui ele valoriza muito a questão das minorias, da diversidade, e essa, né, a questão de idade também, a gente tem programas de aprendiz também. Então, a gente trazer essa pluralidade para dentro, ela nos traz aprendizados, nos traz questionamentos com olhares que muitas vezes a gente não consegue diante desse ritmo tão acelerado, né? Então, é importante também ter dentro, né, levar em consideração, principalmente uma empresa como a nossa, que já hoje está perto de 300 colaboradores diretos, né? A gente tem essa pluralidade e isso faz total diferença no dia a dia. Bacana. Guilherme, você falou, eu sou usuária do Reclame Aqui, e quando você começou os 5 primeiros minutos de fala, eu falei, gente, faz total sentido, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente, o usuário do Reclame Aqui, né, ele usa como uma ferramenta
de consulta mesmo para empresas, né? A gente às vezes não conhece a empresa, eu vou direto lá, não tem uma reclamação para fazer, mas eu quero saber qual é a reputação dessa empresa no mercado. Isso é muito interessante. E eu acho que talvez vocês tenham um desafio de transformar um desafio grande de transformar a informação em produto. Como é que funciona isso, assim, no Reclame Aqui? Porque eu acho que é um dos grandes desafios do mundo digital agora, né? A gente tem um boom de informações em redes sociais, muitas pessoas criando conteúdo por si própria e focando nessa coisa da informação, informação, informação. E como é que a gente transforma informação em produto? Como é que funciona esse processo? Bacana. De fato, o Reclame Aqui ele tem muitos dados. Esse foi algo que um dos principais motivos que ele trouxe, né, eu aceitar esse desafio. E a questão dos dados é um desafio contínuo para a gente. A gente tem muitas informações que nos auxiliam no dia a dia, tomar decisões, mas também a gente tem muita informação que a gente consegue transformar isso de fato em produto, né? Então, vou trazer um exemplo assim que é muito mais um desejo próximo, né? Hoje a gente será que a gente não consegue transformar, por exemplo, você está buscando uma televisão, né? O Reclame Aqui ele tem propriedade por conta de histórico, né? De categorizar informações que vão auxiliar você a tomar uma decisão melhor, né? Por exemplo, a gente conseguir categorizar através dos dados, né? A probabilidade de determinado produto ele ter mais problemas, quais são os principais. Então, todos esses dados eles passam por uma curadoria para a gente transformar em valor que vai ajudar de fato, né? Eu acho que eu também comentei a questão de como que a gente trabalha ali os KPIs, né? Então, por produto, a ideia foi que a gente realmente trouxesse, através de um dashboard, um painel de controle ali, os principais pontos que a gente tem que identificar. A gente poderia estar criando muitos dados, mas eles me ajudam em quê? Eu acho que é muito essa pergunta. E aí tem um desafio de fato, né? Eu trouxe um exemplo que é algo que a gente tem de fato um desejo de ajudar mais ainda o consumidor a tomar boas decisões através dos dados. Isso passa por uma curadoria, passa por uma categorização, e aí o desafio de fato é como que a gente expõe isso para ajudar mais ainda os consumidores. A gente tem muitos dados. É uma infinidade de dados que a gente tem aqui. A gente está criando uma nova, dentro da área de produtos, a gente está com uma vaga aberta para um Data Product Manager, né, que é de fato a gente transformar todos esses dados que a gente tem em algo que gere valor também para as empresas, para elas tomarem também decisões, porque a gente tem, né, às vezes muita reclamação ali. Você tem uma questão de principais, as empresas grandes, elas têm um histórico, mas como que a gente tangibiliza isso, né, para um entendimento que vai ajudar as empresas também a atenderem melhor, a venderem melhor. Então, é um desafio de fato. Não tem uma resposta pronta, mas tem bastante desafio e bastante empolgação para atuar nisso. Isso que é mais importante, né? Sem empolgação e sem desafio, não anda. E Fabi, na sua apresentação, você falou muito sobre LACE, né? O Lean Agile Center of Excellence. Eu não conhecia antes, eu queria saber um pouquinho mais, que você explicasse um pouquinho mais sobre a relação com o Scrum, como funciona, as cerimônias. Sim. Bom, o Lean Agile Center Excellence, ele é necessário, né, numa estrutura onde você ali tem múltiplas organizações, né, trabalhando usando um framework, por exemplo, uma metodologia, e você precisa que aquilo tenha um padrão, né? Então, é quase que uma auditoria ali para saber se as coisas, se todo mundo está conseguindo trabalhar dessa forma, né? Definição do como fazer para todos, né? Então, o LACE ele se faz necessário nesse sentido. Então, ele é uma organização dentro da empresa, mas composta pelas pessoas do próprio projeto, que são pessoas aí que fazem um trabalho até duplicado. Então, você tem ali dentro uma estrutura que é muito parecida com uma estrutura do projeto, né? Você tem ali um Agile Coach, você tem um Scrum Master, você tem o RTE, né? Quando a gente fala em nível de programa, que é o
o cara que olha para o trem, né? Você tem um trem, quando você fala de escala ágil, você tem entregas ali dentro de um trem, e dentro desse trem você tem múltiplos projetinhos, que eles têm que andar, às vezes, em paralelo, então você está falando de equipes múltiplas ali. E aí você tem esses perfis, que são perfis que praticamente são duplicados dentro da estrutura do projeto, mas que eles servem de suporte assim, de metodologia, né? Então, a gente faz auditoria, a gente faz entendimento do nível de maturidade do projeto, a gente faz aconselhamento, a gente provê, por exemplo, todo o material de estudo, plano de formação, e cascateia isso, né? Então, hoje na Ericsson, esse time ele não fica, ele é assim, nós somos divididos por áreas de negócio, né, que está nos 5 continentes. A área de Latam, que é a América do Sul, ela é unida com a área da Europa. Então, assim, é como se fosse a área da Europa e América do Sul trabalhando todas da mesma forma, usando essa metodologia. A gente vai cascateando isso. Só que, como eu falei lá no final das contas, quem entrega é o pessoal ali no Scrum Day, no dia a dia, né? Fazendo as cerimônias Scrums, então a gente tem as dailies, a gente tem o Product Owner participando, o Scrum Master ali gerenciando, tocando bumbo, o Scrum Team tentando integrar, né, fazendo uma integração, reportando. E as ferramentas ali dando suporte para que isso aconteça, né? Então, o LACE ele é um organismo de pessoas que vai ajudar e vai entrar, às vezes, no detalhe, ele vai até ali o final, para entender, estamos com algum problema, tem algum problema de processo, né? Lembra daquela questão do erro? Às vezes o erro não é uma entrega, não foi um problema de entendimento, às vezes é um problema de comunicação, numa estrutura, né, ágil, que você tem muitas entregas, né, que são entregas sincronizadas, você precisa ter um plano de comunicação muito bem estruturado, né, para que você consiga ali ir descendo e subindo em todos os níveis de comunicação, se aquele requisito que foi desenhado numa história, se realmente faz sentido para o business owner, né? Então, isso tem que vir cascateado e a gente tem que saber se esse plano de comunicação está sendo bem definido, se precisa de um apoio, se precisa de um suporte, se precisa de alguma adaptação. Afinal, como eu falei, a gente tem múltiplos projetos dentro da empresa, e aí a gente precisa entender, talvez, e transformar isso ao longo do tempo aí do projeto, qual a característica do projeto. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Respondeu. É realmente muito difícil adaptar. Cada projeto tem sua vida própria, né? Tem muitas particularidades e realmente. No final, por mais que seja grande, né? Por mais que a gente tenha um trem enorme de 3 anos, a gente tem entregas que são pequenas. A gente tem que trabalhar no modelo MVP para alguns projetos, faz entregas de cadeia de valor também. Só que isso tem que estar sincronizado, né? Então, acho que esse é o grande desafio dentro da grande organização, né, nesse sentido. Acho que nosso tempo está acabando. Eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com vocês. De fato, tem muitos pontos em comum, apesar de vocês trabalharem com coisas completamente diferentes. Eu acho que esse é o grande atrativo de projetos, né? E até do tipo de evento que o Ramon está proporcionando aqui para a gente, em projetos encontra projetos, faz todo sentido, né? Esse tipo de essa conversa que a gente está tendo aqui. Então, ficaria muito mais tempo com vocês, mas o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de pedir para vocês uma última mensagem, assim, que vocês gostariam de deixar para o profissional de projetos, né, no mercado e, enfim, fazerem, os agradecimentos que vocês quiserem. Fiquem à vontade, usem esse tempo para isso agora. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa experiência, falando um pouquinho do Reclame Aqui. E em relação à mensagem, eu acho que, na verdade, eu gostaria de deixar aqui um canal aberto, tá? Quem quiser me contactar, sou super acessível, adoro falar sobre negócios, sobre produtos, sobre desafios e sempre disposto a ajudar também.
Acredito que mensagem, a gente está consumindo, né, conteúdos como esse, que o Instituto ele está proporcionando. Conversas, eu acho que é um baita de um atalho. Eu acho que a gente se conectar com as pessoas, ela talvez traz um atalho maior do que... Eu sou fã de livros, tá? Eu sou fã de podcasts, eu sou fã de tudo isso, mas contactar as pessoas é muito importante. E como empresa, né, desafios, eu acho que a gente ter esse olhar, né, de uma experimentação, uma cultura de experimentação, essa é algo que eu tenho visto nas experiências que eu tive, que faz uma total diferença, tá? Então, e cliente, né? Olhar sempre para o cliente, porque ele nos diz muito, mesmo quando ele não fala. Sim. Obrigada, Guilherme. Eu queria agradecer novamente o Ramon, a Mestre GP, Tamires, por moderar aqui a nossa conversa. É sempre muito bom poder compartilhar. Eu também estou super aberta, eu gosto muito de trocar experiências, né? Como eu falei ali, lifelong learning, eu gosto de aprender, eu gosto de poder ensinar e aprender muito também com os jovens que estão chegando. A Ericsson é uma empresa que está sempre em busca de perfis, novos perfis, a gente está abrindo muito o nosso leque de contratação, então também sintam-se à vontade para enviar mensagens, se quiser conhecer melhor. E a minha mensagem aqui é na parte dos profissionais de projetos. Eu comecei minha carreira numa agência digital pequena, né? E depois eu fui cada vez mais me apaixonando por esse mundo de projetos, né? Apesar da minha formação ser em design, depois design encontra projetos agora com design thinking, o ágil, isso para mim é maravilhoso ver que esses dois mundos se conectaram. E aí o que eu tenho para dizer é assim, estudem, continuem lendo, continuem estudando, participem de eventos aqui, acho que networking é fundamental, a minha carreira, eu cresci bastante porque eu fiz muito networking, porque eu conheci muitas pessoas, porque eu gosto de participar de eventos, de estar nesse tipo de evento, porque a gente troca muito, né? E como o Guilherme falou, acho que nada substitui esse contato, essa troca, né, de experiências. Então, estamos aí. Fiquem à vontade. Meu LinkedIn é Fabiana Rangel, e aí é fácil de me encontrar, só mandar mensagem. Obrigada, Fabinha. Obrigada, Guilherme. E que essa conversa não termine aqui, né? Que continue pelas redes após o evento. Então, muito obrigada, eu adorei. Muito enriquecedor. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho. Seu time de marketing perde muito tempo no dia a dia tentando atrair novos visitantes ao seu site para gerar novos leads? Já ouviu falar em automação de marketing? Faça já o seu teste. Dinamize, automação de marketing que gera resultados.